Videoaula sobre análise léxica, produzida para a matéria de compiladores do curso de Ciências da Computação da Universidade Estadual do Paraná. Um compilador possui várias fases. Dentre elas, nós temos o analisador léxico, o analisador sintático, o analisador semântico, o gerador de código intermediário, o otimizador de código e o gerador de código. Nesta aula, vamos falar sobre a primeira fase, que compreende a análise léxica. O analisador léxico, ou a própria análise léxica, também é conhecida como scanner. A mesma pode utilizar expressões regulares no reconhecimento dos caracteres, por exemplo, a utilização dos códigos lex e flex, que veremos mais adiante. Um analisador léxico pode executar algumas outras tarefas, como, por exemplo, contar as linhas de um programa ou de um código-fonte, eliminar os comentários, contar a quantidade de caracteres contidos no arquivo-fonte e tratar os espaços, retirando eles e deixando o código um pouco mais puro. A análise léxica pode ser dividida em duas etapas básicas. A primeira é o escandimento, que é uma simples varredura removendo os comentários e espaços em branco. A segunda é a análise léxica propriamente dita, que é onde o texto é quebrado em lexemas. Agora temos algumas definições importantes que devemos saber. A primeira é a de padrão. Os padrões são a forma que os lexemas de uma cadeia de caracteres podem assumir. No caso das palavras reservadas, é a sequência de caracteres que formam a palavra, e no caso de identificadores, seriam os caracteres que formam os nomes das variáveis e funções. Temos também os tokens. Um token é um par constituído de um nome e um valor de atributo. Esse último é opcional. O nome de um token é um símbolo que representa a unidade léxica, por exemplo, as palavras reservadas, os identificadores, os números e etc. E temos também os lexemas. Lexema é uma sequência de caracteres reconhecidos por um padrão. Aqui temos uma tabela com alguns tokens, padrões e lexemas e sua descrição. Por exemplo, para o lexema const, nós temos o token const, vazio, que uma constante pode ser vazia. Temos a sequência das palavras, que formaria o padrão, que seria a sequência de letras que formam o lexema. E a descrição dela é que é uma palavra reservada. Temos também o while. O while é um lexema que é reconhecido em todos os formatos, ou seja, não importa se você escreve com letras maiúsculas ou minúsculas, ou somente com uma letra maiúscula no começo. Ele é uma palavra reservada. O mesmo vale para o if. Para os comparadores, todos eles, incluindo igual, menor ou igual, maior, menor que, diferente, todos eles são reconhecidos como um padrão. Em relação aos números, todos os dígitos numéricos são um padrão. E seu lexema é o padrão completo, incluindo os números e os pontos, que são descritos como uma constante numérica. Aqui temos um exemplo. A linha de código printf total é igual %d/n, score. Nesse código nós temos o printf e score, que são lexemas que casam com o padrão identificador, são identificadores. O total, %d/n, que é um lexema que casa com o padrão literal, ou seja, é um texto de saída. E os parênteses, que são lexemas que auxiliam na identificação de uma função, ou seja, tudo que está dentro de um parênteses é identificado como uma função. Aqui temos o exemplo 2. Const pi igual a 3.1416, onde o const casa com o padrão const, que é um lexema, pi é um lexema que casa com o padrão identificador, o igual é um lexema que casa com o padrão de token atribuição, estamos atribuindo um valor a pi, e o 3.1416 é um lexema que casa com o padrão do token número. Existem dois tipos de tokens. Os tokens simples, que são tokens que não têm valor associado, pois a classe do token já descreve, por exemplo, as palavras reservadas, os operadores, delimitadores.
o if, o else, o mais, o menos. E temos o token com argumento, que são tokens que têm valor associado e correspondem a elementos da linguagem definido pelo programador. Por exemplo, os identificadores das constantes numéricas. Aqui exemplos de tokens. ID 3, número 10, que recebe o valor 10 em número. Literal, olá mundo, é o texto olá mundo. Um token possui a seguinte estrutura: nome do token, vírgula, o valor do atributo. Na análise léxica, vamos ter alguns exemplos. Aqui temos um exemplo de algoritmo. Total é igual a entrada vezes saída, mais 2. O fluxo de tokens que seria gerado nesse algoritmo seria o seguinte: ID 15 igual a ID 20 multiplicando ID 30. Temos agora os parênteses mais o número 2. Explicando melhor aquela sequência de tokens, nós temos os IDs, que são apontadores da tabela de símbolos. Nós temos os operadores, como o operador de atribuição, que seria o igual, vírgula, vazio. Por que vazio? Porque ele não tem necessidade de um valor para um atributo. Nós temos o multiplicador, vírgula, vazio, que é um operador de multiplicação, e o de soma. E temos também os parênteses, que são delimitadores de função. E por final, nós temos o número, vírgula, 2, que é um token número recebendo o valor 2 na constante numérica. Aqui temos outro exemplo. While índice menor que 10 do índice recebe total mais índice. A sequência de tokens seria while ID 7 menor que número 10 do ID 7 recebe ID 12 mais ID 7. E o ponto e vírgula no final. Aqui nós sabemos que a tabela de símbolos contém o 7, que é um índice, e o 12, que é o meu total. Para construir um analisador léxico, temos que passar por 3 etapas. A primeira seria reconhecer a substring relacionada aos tokens de um padrão. Depois disso, teríamos que partir as strings de entrada em lexemas, separando-as do restante do arquivo-fonte. E na terceira e última etapa, temos que identificar e classificar os tokens de cada lexema. Agora um exemplo. X igual a 0, while x menor que 10, x mais mais. A entrada para o analisador léxico seria a seguinte: todo o código sem os espaços, sem as quebras de linha. Ou seja, seria tudo junto. Fazendo uma análise mais profunda, esta linha de código possui 10 ocorrências de caracteres em branco, incluindo nova linha, tabulação e espaço em branco, ou seja, é tudo retirado, fica tudo junto. Possui uma ocorrência de palavras reservadas, que seria o while. Possui 3 ocorrências de identificadores do identificador x, ou seja, x igual a 0, x menor que 10 e x mais mais. Possui 2 ocorrências de número, que é o 0 e o 10. E possui 7 ocorrências de outros caracteres, representados por igual, os parênteses, as chaves, o mais e o ponto e vírgula. O tratamento dos erros. A análise léxica é muito prematura para identificar alguns erros de compilação, como nesse exemplo, phi a igual a 1, 2, 3. O analisador léxico não consegue identificar o erro de instrução listado, pois ele não consegue identificar que em determinada posição deve ser declarada a palavra reservada if ao invés de phi. Essa verificação só é possível na análise sintática, ou seja, se você escrever phi ao invés de if, o analisador léxico não vai conseguir corrigir isso sozinho. Expressões regulares. Expressões regulares ou regex são uma forma simples e flexível de identificar cadeias de caracteres em palavras. Elas são escritas em uma linguagem formal que pode ser interpretada por um processador de expressão regular que examina o texto e identifica partes que casam com a especificação dada. São muito utilizadas para validar entradas de dados, fazer buscas e extrair informações de textos.
Lembrando que as expressões regulares não validam dados, elas apenas verificam se o texto está em um determinado padrão. As expressões regulares são formadas por metacaracteres, que definem padrões para obter o casamento entre uma regex e um texto. Agora vou explicar do que é contido em uma expressão regular, certo? Nós temos os metacaracteres, que são caracteres que têm um significado especial na expressão regular. Possuímos os quantificadores, que são os tipos de metacaracteres que definem um número permitido de repetições na expressão regular. E temos o ato de casar, que neste contexto tem um significado de combinar uma expressão regular com o texto. Abaixo nós temos uma tabela dos principais metacaracteres utilizados nas expressões regulares. O metacaractere coringa quer dizer qualquer caractere. O metacaractere lista representa qualquer caractere incluído dentro do conjunto. Lista negada, qualquer caractere não incluído no conjunto. Dígito, o mesmo que uma lista representando o conjunto de números de 0 a 9. O não dígito é o mesmo que os números 0 e 9 em formato de potência. O caractere em branco significa branco. O alfanumérico, que é uma lista contendo as letras minúsculas de A a Z, maiúsculas de A a Z e os números de 0 a 9. O não alfanumérico, que representa uma lista negada. Escape faz com que caracteres não sejam avaliados na regex. Um grupo é usado para criar um agrupamento de expressões. E o lógico ou, como sugere o nome, representa a condição ou. Quantificadores. Abaixo nós temos a tabela dos principais quantificadores utilizados nas expressões regulares. Expressão: abre chaves, N, fecha chaves, exatamente N ocorrências. Expressão: abre chaves, N, vírgula, M, fecha chaves. No mínimo N ocorrências e no máximo M. Expressão: abre chaves, N, vírgula, fecha chaves. No mínimo N ocorrências. Expressão: abre chaves, vírgula, N, fecha chaves. No máximo N ocorrências. Expressão: ponto de interrogação, 0 ou uma ocorrência. Expressão: soma, 1 ou mais ocorrências. Expressão: asterisco, 0 ou mais ocorrências. Vide exemplos no slide. Casar. Exemplos: a expressão regular dígito, vírgula, dígito casa com um número 9,1. Já a mesma expressão não casa com o número 91, pois a mesma representa os números de ponto flutuante. A próxima expressão é utilizada para validar CEP, e a mesma pode ser escrita por o metacaractere dígito em seguida do quantificador representando um número de ocorrências. O próximo exemplo representa uma expressão regular utilizada para validar placas de automóvel com o padrão ACB 1234, mas não casa com o padrão ACB 12345. A expressão é escrita pelo conjunto de letras maiúsculas de A a Z, mas o quantificador 3 e o dígito com o quantificador 4. Os geradores de analisadores léxicos automatizam o processo de criação do autômato finito e o processo de reconhecimento de sentenças regulares a partir da especificação de expressões regulares. Essa ferramenta são comumente chamada de LEX. Atualmente, há diversas implementações de LEX para diferentes linguagens de programação.
Abaixo temos alguns exemplos de geradores de analisadores léxicos. O arquivo lex gerado é composto por até 3 seções. Declarações. Nessa seção se encontram as declarações de variáveis que representam definições regulares dos lexemas. Regras de tradução. Nessa seção são vinculadas regras correspondentes a ações em cada expressão regular válida na linguagem. Procedimentos auxiliares. Esta é a terceira e última seção do arquivo de especificação. Nela são colocados as definições de procedimentos necessários para a realização das ações especificadas ou auxiliares ao analisador léxico. As regras de tradução são expressas no seguinte formato: padrão, abre chaves, ação, fecha chaves, onde padrão é uma expressão regular que pode ser reconhecida pelo analisador léxico e ação é um fragmento de código que vai ser invocado quando a expressão é reconhecida. Os geradores de analisadores léxicos geram rotinas para fazer a análise léxica de uma linguagem de programação a partir de um arquivo de especificações contendo basicamente expressões regulares que descrevem os tokens. Essas rotinas representam algoritmos de autômatos finitos, o autômato finito determinístico ou não determinístico. É possível fazer a identificação de cada token através do seu padrão. Após esse processo, é gerado um arquivo-fonte com a implementação do analisador léxico baseado em um autômato finito, que transforma os padrões de uma entrada em um diagrama de estados de transição.